Olá! Nessa videoaula nós vamos concluir os nossos estudos sobre equação do segundo grau. Até esse momento nós trabalhamos com os conceitos de equação, trabalhamos com a resolução de equações incompletas, equações completas também. E fizemos alguns exemplos. Porém, agora vem uma parte interessante dessa situação que vai nos mostrar o seguinte, que na verdade os processos de cálculo que nós utilizamos com as equações do segundo grau, naquelas resoluções que nós fizemos, nós podemos trabalhar, chegar àquelas raízes, o conjunto de solução, x' e x2', de uma forma muito mais simples, simplesmente analisando a nossa equação. Então, esse caminho vai ser um caminho que vai nos ajudar quando nós estivermos trabalhando, fazendo uma prova de seleção, trabalhando em alguma situação, onde a gente possa analisar a equação sem a necessidade de resolver. É claro que, resolvendo, a gente vai chegar na resposta, a gente vai conseguir analisar, mas a gente tem a possibilidade de, através de duas relações que a gente vai chamar de relação de soma e de produto, não só encontrar as raízes da equação, como também, se forem dadas as raízes, a gente pode determinar qual equação terá aquelas raízes também. Então, vamos lá? Raízes de uma equação de segundo grau, por soma e produto. Então, a soma e o produto, ela vai ser uma técnica que nós vamos poder utilizar para encontrar as raízes de uma equação sem a necessidade de utilizar a fórmula de Bhaskara. Vamos nos basear na forma geral da nossa equação de segundo grau, que é a forma ax² mais bx mais c igual a zero. Importante lembrar que esses três coeficientes, o a que acompanha o x², o b que acompanha o x e o c, que é o termo independente, vão ser importantes. Eles é que vão nos ajudar a estabelecer essas relações que nós queremos, que a gente chama de relação de soma e de produto. Então, de uma forma bem simples, a gente vai poder obter as raízes partindo do princípio que a gente vai chamar de princípio de soma e de produto. Então, a gente vai chamar de soma das raízes x' mais x2'. Produto das raízes x' vezes x2'. E aqui a gente vai trabalhar a dedução de duas fórmulas bem simples que vão nos ajudar a encontrar essa soma e esse produto. Então, nós vamos nos basear na fórmula de Bhaskara mesmo, que é, para encontrar o x' menos b mais a raiz de delta sobre 2a, para encontrar o x2' menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Então, se nós somarmos, aqui nós temos S de soma igual a x' mais x2'. Então, se nós somarmos o x', que é menos b mais raiz de delta sobre 2a, com o x2' que nós determinamos anteriormente, menos b menos raiz de delta sobre 2a, o que nós vamos encontrar aqui? Olha, o denominador é o mesmo, então eu mantenho 2a, menos b eu somo com menos b, dá menos 2b, e aqui nós temos mais delta e menos delta, e a gente pode cancelar. Então, a gente vai ter menos b sobre 2a. Como nós podemos cancelar esse 2, a gente chega numa fórmula menos b sobre a. Então, se eu quiser saber quanto que dá a soma das raízes de uma equação de segundo grau, basta eu ir na forma geral da equação, na forma normal que essa equação tem, pegar o inverso do valor de b e dividir pelo valor de a. Eu vou estar encontrando a soma dessas raízes. Quando a gente estiver fazendo um exemplo, a gente vai ver bem como que essa fórmula funciona. Para a gente encontrar o produto, o procedimento vai ser o mesmo. Olha só, nós vamos ter aqui x' vezes o x2', certo? Então, aqui a gente já fez de uma forma mais direta, nós vamos ter então o x' vezes x2', que vai ser b² menos delta sobre 4a ao quadrado, certo? Resolvendo aqui, então, nós vamos ter b² menos b² mais 4ac. Por que b² mais 4ac? É o valor de delta, certo? Então, substituímos aqui. Resolvendo isso, o que nós vamos ter? Podemos cancelar o menos b, sobrou 4ac sobre 4a ao quadrado. Podemos cancelar o 4 com o 4, 1a
com o A aqui e vai sobrar C sobre A. Não se preocupem muito na dedução dessa fórmula, a gente vai se preocupar mais com a fórmula final. Então, a gente tem aqui, olha, produto x' vezes x2'. Então, quando eu quiser saber quanto vai ser a multiplicação das raízes de uma equação, basta eu ir lá na equação, na forma geral, na forma normal que a equação tem, pegar o valor de C e dividir pelo valor de A. Ele vai representar o produto das raízes da nossa equação. Então, vamos ver isso em um exemplo. Olha só, a gente tem aqui uma equação x² menos 5x mais 6 igual a 0. O que ela está pedindo para a gente fazer? Para a gente encontrar quais são as raízes dessa equação. Mas nós queremos encontrar as raízes dessa equação sem usar a fórmula de Bhaskara. Nós não vamos calcular delta, nós não vamos calcular x' utilizando menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Nós vamos usar a relação de soma e de produto. Então, como que é essa relação? Aqui o primeiro passo é idêntico à resolução pela fórmula de Bhaskara. Identificar os três coeficientes. O A, que é 1, o B, que é menos 5, e o C, que é igual a 6, que eu poderia tirar de forma direta anteriormente. Depois, o que é que nós vamos fazer, então? Olha só, olha as fórmulas que nós deduzimos anteriormente. A fórmula de soma, menos B sobre A, e a fórmula de produto, C sobre A. Então, olha só, nós temos aqui a nossa equação escrita. Eu reescrevi a equação aqui, x² menos 5x mais 6 igual a 0. Nosso objetivo é encontrar o x' e x2' sem usar a fórmula de Bhaskara. Identificamos os três coeficientes, agora o que nós vamos fazer? Menos b sobre a, que é a fórmula de soma, esse s de soma aqui, né? Nós vamos ter menos, que é da fórmula, o valor de b, que é menos 5, sobre a, que é 1. Então, nós vamos ter 5 sobre 1, que é igual a 5. Então, quer dizer que a nossa equação x² menos 5x mais 6 igual a 0 é uma equação que tem a soma das raízes igual a mais 5. Vamos ver o produto. Produto igual a x' vezes x2'. A fórmula é C dividido pelo A. O C é mais 6, então nós vamos ter 6 dividido por 1, que é o valor de A, que é igual a 6. Então vejam, nós temos aqui uma equação onde nós precisamos, x' e x2' vão ser dois números que, ao mesmo tempo, certo? Multiplicados, eles vão ser iguais a 6, e aqui tem um pequeno erro, aqui é uma soma, né? Nós vamos ter uma soma igual a 5, ok? Continuando, então. Bom, a gente quer encontrar esse valor de x' e x2', certo? Então, a gente vai fazer uma pergunta, né? Nós vamos encontrar valores que a soma seja 5 e o produto seja igual a 6. Normalmente, a gente sempre começa pela multiplicação. Então, a gente começa a analisar pela multiplicação. Então, nós vamos perguntar, quais dois números que multiplicados dão 6? Olha só, nós temos o 2 vezes 3, temos o 1 vezes 6 e temos o menos 1 vezes menos 6. Todos eles dão produto igual a 6. Só que, ao mesmo tempo, os dois números precisam ser somados e ser igual a 5. Isso nós vamos ver continuando aqui. Então, olha só, 2 mais 3 dá 5. 1 mais 6 não dá 5. Menos 1 menos 6 dá menos 7. Então, nós vamos ficar com essa situação. Quer dizer que as raízes da nossa equação vão ser 2 e 3. Então, vamos continuar. Olha só. Então, o número de candidatos para a soma, nós vimos que são 3 opções, né? Mas somente em uma delas a soma é igual a 5. Então, qual a conclusão que a gente vai tirar? Que na nossa equação, x² menos 5x mais 6 igual a 0, né? Num processo de tentativas, nós chegamos ao número 2 e 3. Por quê? 2 vezes 3 é igual a 6, 2 mais 3 igual a 5. A relação de soma e a relação de produto. Então, quer dizer que a nossa equação tem esse conjunto de solução, igual a 2 e 3. Bom, utilizando essa relação de soma e de produto, como nós falamos anteriormente, a gente pode também escrever uma equação se a gente souber as raízes dessa equação. Nós vamos nos basear nas equações que nós resolvemos no nosso vídeo anterior. Então, eu peguei algumas equações, coloquei aqui e nós vamos analisar juntos
essas equações do vídeo anterior, sempre levando em consideração a forma geral, ax² mais bx mais c igual a zero. Então aqui nós temos a tabela com as 4 equações que nós resolvemos no nosso vídeo anterior. Né? Nós temos a equação x² menos 4x igual a zero, identificamos os 3 coeficientes a, b e c nas 4 equações. Aqui na primeira equação nós encontramos lá x', 0, x2' mais 4. A segunda equação, uma equação incompleta também, x² menos 400 igual a zero, identificamos os 3 coeficientes e lá nós encontramos os valores de x' na resolução mais 20 e menos 20. A terceira equação, x² menos 3x menos 40 igual a zero, identificamos os 3 coeficientes também e encontramos x' e x2' na resolução das equações, né, uma equação completa que tem o delta maior que zero, 8 e menos 5. Na quarta equação que nós temos aqui, x² menos 6x mais 9 igual a zero, também identificamos os 3 coeficientes. Lá, uma equação que deu delta igual a zero, nós encontramos 2 raízes reais iguais, mas aqui a gente precisa repeti-las, o 3 e o 3, certo? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar esse x' e x2' e vamos fazer uma relação de soma e uma relação de produto. Então, nós vamos somar essas 2 raízes, somar o 0 com o mais 4, que dá mais 4. Nós vamos somar o mais 20 com o menos 20, dá 0. Nós vamos somar o 8 com o menos 5, que dá 3 positivo. Nós vamos somar o 3 com o 3, que dá 6. Da mesma forma, nós vamos multiplicar. 0 vezes 4 dá 0, mais 20 vezes menos 20 dá menos 400, mais 8 vezes menos 5 dá menos 40, mais 3 vezes mais 3 dá mais 9. Então, vamos identificar esses números que estão aqui, né, de soma e de produto, na equação e ver o que a gente pode tirar de conclusão sobre isso. Olha só, aqui, mais 4 é a soma. Aqui o 4 está aparecendo, só que com sinal invertido. Menos 4. Aqui, 0. 0 não está aparecendo aqui, certo? Ele não está aparecendo nessa equação incompleta. Mais 3 está aqui, né? E ele aparece aqui na nossa equação como coeficiente de b também, ok? Também com sinal invertido. Aqui ele é positivo, aqui ele está negativo. E aqui o 6 da mesma forma. Olha só, ele aparece como coeficiente de b, e aí nós temos ele com sinal invertido também. Então, que conclusão a gente pode tirar baseado nessa relação de soma? Que o coeficiente b da nossa equação, ele vai sempre representar a soma das 2 raízes que nós temos. Porém, não simplesmente a soma, o inverso da soma. Se nós tivéssemos aqui um valor menos 4, aqui seria mais 4. Se nós tivéssemos aqui um valor menos 3, aqui seria mais 3. Se nós tivéssemos aqui um valor menos 6, aqui seria mais 6. Então, por isso que a gente escreveu aqui que x' mais x2', ele representa o oposto de b, certo? Agora, vamos observar aqui o produto. 0 não está aparecendo aqui, nós não temos o coeficiente c, que é 0, né? Menos 400, aparece literalmente aqui, menos 400. Menos 40, também aparece aqui. Mais 9, também aparece aqui. E esse valor do produto, ele representa literalmente o valor de C na nossa equação. Enquanto que a soma representa o oposto de B, o valor do produto, ele representa literalmente o valor de C. Certo? Se ele é negativo, ele é negativo. Se ele é positivo também. Bom, então, analisando a nossa tabela, qual a conclusão que a gente pode tirar? Nós já antecipamos algumas coisas. Que a nossa forma geral da nossa equação de segundo grau, ela poderia ser escrita assim. ax² menos a soma das raízes, x' mais x2', que representa o b, mais o produto das raízes, que vai representar o c. Então, nós podemos chamar x' mais x2' de S,
e x' vezes x2' de p. Então, nós podemos ter aqui, nós podemos reescrever a nossa forma geral da nossa equação como sendo ax² menos sx mais p igual a zero, aqui com o a igual a 1. Vamos ver isso num exemplo agora. Olha só, aqui a gente tem um exemplo. O primeiro exemplo fala o seguinte, quais são as raízes dessa equação x² menos 4x mais 3 igual a zero, certo? Sem resolver a equação pela fórmula de Bhaskara. Nós vamos utilizar as relações de soma de produto. Olha só. Então, olha, baseado no que nós falamos anteriormente, a gente tem aqui a nossa equação. Aqui nós temos a soma das raízes. Aqui nós temos o produto. Ok? Como a soma é o inverso, então a soma das raízes vai ser mais 4. Porque aqui está menos 4, a soma vai ser mais 4. O produto é literalmente o número que está escrito aqui. Então, o produto é 3. Então, para a gente encontrar as raízes dessa equação, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de dois números que, ao mesmo tempo, multiplicados sejam iguais a 3 e somados sejam iguais a 4. Para encontrar um produto 3 da multiplicação de dois números, obrigatoriamente, um deles tem que ser 1 e o outro tem que ser o próprio número 3. Né? Então, 1 vezes 3, 3. E aí, 1 mais 3, 4. Então, as raízes dessa equação, x² menos 4x mais 3 igual a zero, sem fazer a resolução utilizando fórmula de Bhaskara, apenas utilizando a soma e o produto, nós encontramos as raízes, 1 e 3. Certo? Então, voltando no que nós falamos lá na introdução do nosso vídeo, isso nos ajuda quando a gente vai resolver uma prova de seleção. Olha só, aparece lá numa prova de seleção essa equação do segundo grau para você resolver e dar lá, e tem as perguntas lá. Então, quais são as raízes da equação x² menos 4x mais 3 igual a zero? E te dá 4 opções. Você pode usar a fórmula de Bhaskara, vai resolver, vai chegar ao número 1 e número 3. Mas o aluno que conhece essas propriedades da soma e do produto, essas relações de soma e de produto, ele vai pegar as opções que ele tem, analisar e observar na equação e chegar de uma forma bem mais rápida à resposta desse problema. E isso ajuda em que, quando você tem uma quantidade muito grande, como no Enem, né, você tem uma quantidade muito grande de questões, quanto mais rápido e assertivamente você resolver as questões, você vai estar um passo à frente. Certo? Pode ser que os dois alunos aqui acertem a questão, mas aquele aluno que utilizou uma propriedade, uma relação que ganhou tempo, ele vai poder resolver mais questões lá na frente. E aquele aluno que, teoricamente, perdeu um tempo utilizando a fórmula de Bhaskara aqui, ele pode ser que falte tempo lá no final para que ele resolva outras equações também. Bom, aqui nós temos um segundo exemplo, olha só. Pergunta, quais são as raízes dessa equação? 2x² menos 10x igual a zero. Vejam que é uma equação incompleta. Né? Então, vamos identificar, olha só, A, B e C. O A é 2, o B menos 10 e o C é 0. Usando a relação de soma, valor de B, menos 10. Então, menos vezes menos mais, sobre 2, 10 dividido por 2, 5. Então, quer dizer que a soma das raízes é igual a 5. Lembra que nós vimos anteriormente, quando A é igual a 1? Aqui o A não é igual a 1. Então, quando o A não é igual a 1, eu tenho que pegar o valor do coeficiente, no caso aqui o B, e dividir pelo A. Então, aqui a soma não é 10, a soma é a metade, né? Por causa do 2, a soma é igual a 5. Produto. O valor de C dividido por A. O A é 2, mas o C é 0. Então, aqui o produto vai ser 0 também. Então, o que nós vamos precisar aqui? De dois números que o produto deles seja igual a 0 e que a soma deles seja igual a 5. Como a soma é 5, o produto poderia ser quaisquer números aqui que daria 0. Mas como a gente precisa do 5 aqui, então a gente vai utilizar 0 e 5. Então, assim, quais são as raízes dessa equação? As raízes vão ser 0 e 5. Chegamos aos exercícios. Né? Eu gostaria agora que vocês lessem as páginas 106 e 107 do seu livro, que vai tratar sobre esse conteúdo, e que vocês fizessem alguns exercícios, né, que estão na página 108, os exercícios de 1 a 14,
que vocês vão copiar e resolver no caderno de vocês. Chegamos ao final do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Mas vamos falar um pouquinho, né, do que a gente fez até esse momento. Nós começamos com o estudo de equações do segundo grau, a introdução, falando sobre o que é uma equação de segundo grau, a forma geral, aprendemos a resolver as nossas equações do segundo grau. E a gente finalizou vendo que nós podemos resolver as equações do segundo grau de várias maneiras. Uma delas, a principal, é a fórmula de Bhaskara, mas que nós podemos também analisar uma equação do segundo grau, observar os seus coeficientes e chegar a conclusões sobre o tipo de raízes e quais são as raízes que essa equação tem. Então, espero que tenha ficado tranquilo, né? Também mandem as suas dúvidas, ajudem os seus colegas, estudem, façam os exercícios. Um forte abraço e fiquem com Deus.